Fala, minha galerinha do sétimo. Tranquilo, meu pessoal? Seguinte, hoje aí nós vamos iniciar a nossa matéria de fato. No vídeo da semana passada eu iniciei, disse para vocês qual o assunto que nós abordaríamos. Falei que nós falaríamos nesse capítulo do Nordeste brasileiro, certinho? Seguinte, minha galera, hoje nós vamos aí digamos que nós vamos adentrar um pouquinho na matéria, certinho? Nós vamos ir um pouquinho mais a fundo, tá bem? Hoje nós vamos falar das sub-regiões do Nordeste, tá bom? Peço que, por gentileza, vocês abram aí na página 3 da apostila de vocês, tá? No finalzinho, depois do quadro, depois do quadro onde tem os estados do Nordeste, as capitais, enfim, vai ter as sub-regiões do Nordeste aqui, ó. Certinho? As sub-regiões do Nordeste. Seguinte, minha galera, vamos lá. Primeiro parágrafo aí diz o quê? O Nordeste apresenta um quadro natural marcado pela heterogeneidade no que se refere ao clima, às condições da vegetação, da hidrografia e às características geológicas. A combinação desses elementos no espaço pode definir áreas com aspectos distintos. Vamos trocar a palavra heterogeneidade por diferente, tá bom? Vamos lá. O Nordeste apresenta um quadro natural marcado pela diferença no que se refere ao clima, às condições de vegetação, da hidrografia, enfim, o que isso quer dizer? Diz que na região Nordeste, dentro da região Nordeste, nós temos essas diferenças. Diferenças no clima existente nessa localidade, nós temos a diferença em relação à hidrografia, à vegetação, enfim. Nós temos, dentro da região Nordeste, nós temos diferenças, certinho? Nós temos aspectos distintos, comportamentos climáticos distintos, certinho? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, qual é o conceito de região para a geografia? Vamos lá. O conceito de região é muito utilizado nos dias atuais, mas você sabe o real significado desse conceito? A região significa um espaço geográfico, seja ele delimitado ou não, que apresenta características comuns. Ou seja, cada região, se nós falamos de uma região específica, nós estamos falando de uma área que apresenta determinadas características comuns. Ou seja, pode ser o sotaque nordestino, existe um sotaque específico, certinho? Pode ser alguma característica, pode ser, enfim, tudo digamos que relaciona a característica, pode ser característica climática, característica relacionada às chuvas, pode ser característica relacionada justamente às pessoas, à linguagem, conforme eu disse, enfim, tudo que caracteriza uma área e as diferencia das áreas ao redor, as torna uma região. É justamente essas características que tornam uma região. Aí vocês me perguntam, mas professor, por que existem sub-regiões dentro da região Nordeste? Não é um pouco confuso? É um pouquinho confuso, mas vamos lá. Essas sub-regiões dentro do Nordeste, o que quer dizer? Pega o mapinha de vocês, ó. Seguinte, significa que essa região, que é aqui o verdinho claro, que é o meio norte, aqui do mapinha, essa região tem um comportamento específico, ou seja, um comportamento climático, certinho? Ela pode ter uma determinada vegetação que ao lado não tem, ou seja, dentro do Nordeste, dentro da região Nordeste, nós temos sub-regiões. Por quê? Cada local tem um comportamento específico, seja sobre a vegetação, seja climático, enfim, não importa.